بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Caros irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula de jejum. Hoje, inshallah, falaremos das razões que permitem interromper o jejum. A primeira razão que permite interromper o jejum é a doença e a velhice. Quem estiver doente está permitido de interromper o jejum, tratar da sua doença e depois repor, ou seja, compensar quando estiver melhor os dias que ele não jejuou. Allah disse: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Quem dentre vós estiver doente e incapaz de jejuar, ou estiver de viagem, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, pode interromper, depois compensar, repor os dias que perdeu. Esta é a primeira razão. Os ulamás aqui na doença disseram que Allah não disse aqui se a doença é grave ou é menos grave, é uma doença aguda, só disse doença. E a pessoa ver que essa doença poderá, ou o jejum poderá influenciar negativamente, ou vai piorar a minha doença, ou então vai atrasar, retardar a cura. Aí a pessoa pode quebrar, interromper o jejum. Temos também outra razão, que é a velhice. A velhice é um momento de incapacidade. A pessoa na velhice é incapaz de praticar muitas coisas. Dentre elas é o jejum. Aquela idade que quando nós atingimos, vemos que não somos capazes de jejuar, não conseguimos, não vamos suportar o jejum. Então Allah permite nós interrompermos, depois no lugar de jejuar temos que dar de comer um necessitado. Temos que dar de comer a um necessitado. Aquilo que a gente consegue. Aquilo que normalmente na zona é considerado que isto é refeição normal. E se não conseguirmos, temos que dar de comer aquilo que nós conseguimos, mesmo que seja um copo de água. Temos que dar de comer. A terceira razão que permite a pessoa interromper o jejum é a viagem, a safara. Está permitido ao viajante quebrar ou interromper o jejum, cumprir com a sua viagem e depois repor os dias perdidos, compensar depois de regressar. Aqui os ulamais disseram que deve ser aquela viagem halal, deve ser uma viagem permitida, viagem de trabalho, viagem de turismo, viagem de visita, viagem de ibada. Mas aquela viagem que nós empreendemos para ir desobedecer a Allah, não estamos permitidos de
interromper, porque não é uma viagem reconhecida perante Allah subhanahu wa ta'ala. Temos a terceira ou mesmo a quarta razão que permite a pessoa interromper o jejum, é algo somente específico para as mulheres, que é quando estiver no período menstrual ou período pós-parto. Uma mulher que está no período é uma obrigação, deve interromper, porque se ela jejuar sabendo que é proibido, ela é pecadora e o jejum não é válido. Mesmo que jejue uma mulher de período, o jejum não é válido. Então, deve quebrar, deve interromper e repor os dias perdidos, depois de ela sair daquela situação. E a mulher que está no período pós-parto deve interromper e depois repor os dias perdidos. A quinta situação, ou a quinta razão que permite interromper o jejum é al-hamlu wal-radha. Uma mulher que está a amamentar e uma mulher que está grávida no período de gestação. Estas estão permitidas de quebrar, interromper o jejum e repor os dias perdidos depois de saírem desta situação. Ela pode ter uma gravidez de 1 ou 2 ou 3 ou 4 meses, 5, não importa. Se ela achar que o jejum vai interferir na gravidez, vai interferir na minha saúde, ou na saúde do bebê, o feto, ou na saúde de nós dois em simultâneo, em ambas situações, ela está permitida interromper o jejum e repor os dias perdidos depois de quebrar. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.